Estúdio CBN. Três e 44, hoje 22 de julho, Tayla, é o dia do cérebro. Sabia? Não sabia. Eu pensei que você sabia. Trocadilho à parte. Raciocinou muito bem, Guarizo. Trocadilho à parte, agora a gente vai falar sério, porque as pessoas fazem muitos tipos de check-up no coração, por exemplo, né? Mede pressão, mas a gente tem que cuidar da saúde do cérebro também. E esse é o assunto que a gente vai conversar aqui no Estúdio CBN com o médico neurologista Dr. Saulo Nader. Boa tarde, Dr. Saulo. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. A gente tem que fazer exames para o cérebro também com alguma frequência para saber se tá tudo certo, doutor? Perfeito, né? Meu cérebro da gente é valioso, danadinho do cérebro, ó, tô até mostrando um aqui para quem tá vendo a gente. Ele pesa mais ou menos 1,5 kg, só que ele consome, olha só, 20% da energia de todo o nosso organismo. Então, o danadinho, ele tem fome, a gente tem que cuidar bem dele. E seria ideal para todo mundo, né? Todo homem ou mulher com mais de 40 anos fazer exames de check-up para saber se o cérebro está funcionando bem. Então, a sugestão é sempre passar com o médico neurologista para check-up, contra AVC, contra problemas de memória, para ver se está tudo funcionando em ordem. Doutor, boa tarde. E quais exames, testes, enfim, fazem parte desse check-up que é importante aí para o cérebro? O mais importante que a gente frisa é a prevenção de AVC, né? Lembrar que AVC ele pode ser por um vasinho que estoura, né, dentro da cabeça, ou por um vaso que entope e falta sangue numa parte lá do cérebro. Então, né, para prevenção de AVC, a gente sempre sugere exame das carótidas vertebrais, que são aqueles vasinhos que sobem com o sangue lá para cima para o cérebro. Exames de coração, para saber se o coração tá bom, se não tem nenhum coágulo, nenhum probleminha no coração que poderia subir para o cérebro. E em alguns casos, né, dependendo do risco, se a pessoa tem outros fatores cardiovasculares, como pressão, diabetes, obesidade, tabagismo, às vezes um exame de ressonância ou tomografia dos vasos dentro do próprio cérebro. Mas aí que vai depender, né, de caso a caso da necessidade. Doutor Saulo, a depressão também é uma mudança na atividade do cérebro, né? Perfeito, né? Então aqui a gente está falando, né, até então, do cérebro como uma placa, né, uma estrutura física, né, vamos dizer assim, um hardware. Mas tem o software também, né? Tem o programinha que está rodando ali, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso comportamento. E aí, quando o cérebro quimicamente adoece, né? Quando as moléculazinhas químicas que manejam o controle cerebral desregula, isso pode dar pra gente fenômenos comportamentais, como, por exemplo, a depressão, né? Então, tristeza, falta de ânimo, perda de prazer, interesse em coisas que antes a pessoa gostava de fazer, mudança de apetite, sono demais ou sono de menos. Então, são sintomas que chamam a atenção para a depressão e que merece, com certeza, né, a atenção de um colega psiquiatra se você se identificar com algum desses sintomas. Doutor, e além da depressão, né, já citada, a gente tem também outras questões que são psíquicas, mas que podem também manifestar sintomas, né, tanto na questão cerebral quanto também corporal, né, afinal de contas tudo, né, tá de fato no cérebro, né, tanto tá físico conectado. Quanto emocional estão conectados, né? Perfeito, né? Até trazendo para minha área de atuação, né? Tontura. Muitas vezes ansiedade, estresse, né? A correria do dia a dia é o que alimenta ali a fogueira da tontura, né? Tem pessoas que têm tontura crônica, sofrem, né, de aspas, labirintite, não é o termo correto, né? Mas é o termo que todo mundo conhece. Então, sofre de labirintite cronicamente e por trás, né, tem a questão emocional influenciando, estimulando, né, fomentando a tontura. Então, muitas vezes, cuidar da saúde física e mental ao mesmo tempo é super importante, né, para a gente conseguir uma saúde plena. Me identifiquei com essa, viu, doutor Saulo? Tontura bate de vez em quando aqui, nem só no trabalho, às vezes em casa também. E eu queria falar de uma doença do cérebro também, que é um dos grandes males aí descobertos ultimamente, que é o mal de Alzheimer, né? Que se a gente fizer essa prevenção, também consegue ter atividades aí que possam evitar que a doença chegue às pessoas, já que talvez ela seja doença
cerebral mais forte de todas, né? Porque a pessoa com o mal de Alzheimer vai perdendo os sentidos, vai perdendo a fala, vai perdendo a memória. Exato, né? Então a doença de Alzheimer, felizmente, ainda é uma doença incurável, né? A gente tem estratégias para tentar desacelerar o processo quando a pessoa já tem o diagnóstico, mas a medicina já sabe de algumas questões relacionadas a estilo de vida que podem proteger a memória a longo prazo, né? Então, citando exemplos aqui, atividade física regular, pelo menos 150 minutos na semana, né? Então, batendo 150 minutos na semana está protegendo. A dieta do Mediterrâneo, que é um estilo de alimentação rica, né, em nuts, né, em nozes, em grãos, castanhas, em azeite, em peixes, né, também é uma dieta já comprovada que protege no futuro a memória. Ter um animal de estimação, olha só, né, ter companhia, ter um pet, né, também é um protetor contra, né, contra problemas de memória no futuro. E outros fatores relacionados também a estudo, né? Aqui a gente fala de reserva cognitiva. Quanto mais aprendizado, quanto mais demanda cognitiva você dá para o seu cérebro jovem, maior a proteção contra também uma futura doença de Alzheimer. Então, quantidades de anos de estudo, atividade intelectual, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, leitura, jogos, né, para estimular estratégia, lógica, né, planejamento. Então, todas essas atividades cognitivas também são muito importantes para a proteção a longo prazo. Era esse o gancho que eu queria pegar. Esses já são exercícios para o cérebro, como a gente faz exercícios físicos para ter uma boa saúde física. Esses exemplos que você citou agora já são treinamentos para que o cérebro fique mais saudável, doutor Saulo? Exato, né? É isso, né? Quanto mais afiada ali a memória, mais proteção, né? Então, leitura, jogos, atividades cognitivas, um trabalho desafiante, né? Um trabalho que seja mais intelectual, que exija bastante raciocínio, que exija, né, interpretação, lógica, são fatores aí que está sempre estimulando, como se fosse uma academia para o cérebro, e isso vai fortalecendo as vias neurológicas e deixando a gente mais protegido para o futuro. Agora, Perfeito. doutor, quais podem ser os impactos, por exemplo, da ansiedade, né? Quando a gente fala em uma saúde cerebral boa, funções cerebrais preservadas, né? A ansiedade, ela pode ter um impacto muito negativo nesse sentido? Muito bom, né? Hoje mesmo, né, a minha esposa, que é psiquiatra, ela, né, comenta que hoje ela atende no consultório muito mais quadros de ansiedade do que depressão, né? Olha só, mostrando o quanto que acontece, a gente às vezes não faz ideia. Então, um pouco de ansiedade, né, um perfil de ansiedade todos temos e tem um limite tolerável que a ansiedade ela é considerada ali, né, até então uma reação saudável, uma reação normal. Mas se a ansiedade ela passa de um limite saudável, ela se torna um sintoma e aí ela vai virar uma doença mesmo, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E aqui os prejuízos são muitos, né? O rendimento, a performance cognitiva da pessoa cai, ela começa a ter sintomas físicos de ansiedade, como dor de cabeça, dor muscular, formigamentos, tensão muscular. Ela começa a ter, né, preocupação excessiva de forma descontrolada, pensamentos acelerados, né, momentos de lazer invadidos por preocupação, por estresse, aquele negócio de sofrer muito por antecedência, de não conseguir relaxar enquanto não resolve um problema. Então começa, né, a invadir aspectos tanto da vida pessoal, né, social, quanto da vida profissional da pessoa, trazendo, né, vários malefícios, mas lembrar, né, que hoje, né, a ansiedade ela tem tratamento, hein? Então, para aquelas pessoas que se identificam com isso, né, que falam, nossa, o doutor falou, me descreveu. Então, né, hoje a gente tem tratamentos modernos, os psiquiatras eles conseguem conduzir tratamentos com muita assertividade e com ótimos resultados para devolver qualidade de vida para quem sofre, né, do transtorno ansioso. E deve-se procurar o psiquiatra, o neurologista, quem a pessoa deve procurar para fazer os exames, para receber as medicações que forem necessárias. Como a gente treina melhor nosso cérebro, doutor Saulo? Perfeito, né? Então, assim, é aquela brincadeirinha que eu fiz, né? Software, programa e hardware, né? As placas do computador. Uhum. Então, problemas relacionados ao campo emocional, sentimento, né? Então, depressão, ansiedade, pânico, bipolar, controles comportamentais alterados, psiquiatria. Problemas mais físicos do cérebro, tontura, dor
cabeça, crise convulsiva, Alzheimer, Parkinson, que são falhas, vamos dizer, mais mecânicas do cérebro, médico neurologista. Então, são os dois médicos aí que atuam, né, junto dessa questão da saúde neurológica, saúde mental, e os colegas também neurocirurgiões, né, para quando precisa operar o cérebro, né, um tumor, um sangramento, uma má formação, que também são médicos que atuam, né, nessa luta nossa aí pela saúde mental, a saúde cerebral. Muitas dicas, então, nesse dia do cérebro para a gente cuidar dele também, que o cérebro saudável ajuda muito na nossa qualidade de vida. Saulo Nader, médico neurologista, conversando com a gente aqui no Estúdio CBN. Muito obrigado pela entrevista, doutor Saulo. Uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado, gente. Um grande abraço para vocês. E como eu brinco lá, deixa de ser tonto e me segue lá no arroba Doutor Tontura por extenso, lá no Insta. Perfeito. Um abraço. Um abraço, doutor. Muito obrigada. Agora, 3h54, a gente segue falando sobre saúde aqui no Estúdio CBN, agora com um alerta em relação à dengue, viu? Um alerta que continua mesmo